Boa tarde, todos que acompanham o Vale dos Exus. Eu saúdo a todos que acompanham esse canal, que todos os guardiões e pombogiras possam acompanhar o caminho e que possam pertencer à egrégora dos que venham entender a mensagem desse tema que eu vou entrar hoje. Vamos entrar num tema sujeito a crítica e problemáticas por conta de ausência dos conhecimentos dos 95% dos encarnados. Todavia, quando elevamos a consciência, o que menos interessa é agradar a massa dos não morontiais imprestáveis, mas elevar ainda mais os 5% dos encarnados que têm o conhecimento da origem da espécie e sabem do poder que podem ter aqui na experiência Terra, em detrimento dos ignorantes presos à religião. Importante nesse início destacar que a religião tem o religare, e o religare somente serve para aprisionar, escravizar e nada ligar. Religare não liga nada, porque a consciência que eu vou falar hoje nunca foi desligada. Ela não pode ser sujeita a um religamento se ela nunca foi desligada. A não ser a dependência de seres inferiores a outros seres mais inferiores ainda, que se reverberam pela energia cósmica fluida entre si. Daí precisam de um mestre, direcionador, para poder, junto com a sua experiência, fracassar. Mais uma vez, ter quem culpar por seu fracasso. Para isso pagam valores e dão dinheiro em troca de transferir a responsabilidade de suas atitudes e assim não evoluem. Infelizmente, vou abordar tema, de certa forma, que ligam-se à religião e pesados. Minha pergunta é: como que Lúcifer penetra nas estruturas religiosas há mais de 450 mil anos? Antes de tudo, vamos definir seres morontiais e não morontiais, para não ficar uma confusão sobre esses dois aspectos. Evidentemente que eu não vou conseguir falar sobre filhos paradisíacos, sobre egrégoras, estrelas, não é o tema do vídeo. Então aquele que acha que tem que explicar ponto a ponto, sinto em te dizer, você não entendeu minha proposta do meu trabalho. Hoje eu vou falar de Lúcifer, a história dele e manter o foco. Seres morontiais são seres ligados à chama trínica, chama trina conectada às fontes de Avona, que seria uma energia crística, micaélica, provinida de Micael, não sujeito a ajustadores de pensamentos, presos ao holograma de uma divindade manipulada pelos criadores, co-criadores, chamados anciões de dias, uma espécie de deuses, para vocês entenderem, que habitam nas galáxias, nos universos anteriores ao nosso. Seres não morontiais, por sua vez, são os 95% que aqui se encontram na Terra e, por certo, me assistindo. Almas inseridas pelos ajustadores de pensamento, que também vou explicar. Ajustadores de pensamento é igual, pensem em vocês para facilitar, como máquinas, equipamentos tecnológicos, que última geração, carros de transporte, que transferem almas de um plano existencial para outro plano. Plano existencial significa pegar uma alma de uma dimensão e levar para outra, para que sofram o processo de amnésia, esquecimento, o que infelizmente levam as pessoas a reencarnarem na roda de Sansara, esquecerem de suas vidas anteriores, perdendo todo o conhecimento e nada arrumando na vida nova, porque não se lembram de nada, e se não lembram de nada, vão arrumar o quê? Seres manipulados, logo são, nesse sentido, pela amnésia,
Isso se dá porque não lembramos quem somos e o que viemos fazer aqui. O eu sou. O que devemos fazer para poder acertar se estamos em processo de amnésia, ligados à chama trina, e o ponto de conexão através dela é imposto de forma proposital pelos seres manipuladores do cosmos, dos sistemas, em nível 3D baixíssimo. 3D baixíssimo perto de Lúcifer, de Mica, de Beelzebu, que trabalham de energia de 15 a 30D. Entendam 30D ou 3D, 1D, 3D, como eu falar daqui para frente, 1D e 3D como um Fusca 1200 que anda a 70 por hora no máximo, numa rodovia. Um carro ruim de câmbio, duro, de transporte, demorado, que se estiver tudo em ordem, vai chegar até o fim almejado, porém vai demorar dias e dias. Sendo que uma alma 15D e uma alma 30D seria uma Lamborghini V8 que faz 350 a 400 km por hora e levará o mesmo trajeto que o Fusca 1200, levaria 4 ou 5 dias, em um dia a Lamborghini vai fazer, pela velocidade dela, evidentemente. Um ser de 30D para cima seria uma espécie de um avião, mais que uma Lamborghini, chegaria em 2 horas no mesmo local que o Fusca chegaria em 5 dias. E acima disso teria um outro transporte que seriam milhões de anos luz. Os discos mais velozes que os seres têm, que os nossos aviões. Isso daí seriam as máquinas de ajustadores de pensamento e os transportes de alma. Feito essas considerações que já expliquei, as terminologias básicas, para que daqui para frente vocês entendam os termos que eu vou utilizar, como que ao longo da história vários guardiões, Exus, deuses, filhos paradisíacos, chamados equivocadamente de anjos caídos, que eles nunca caíram, foram confundidos com Lúcifer e como Satã, como Beelzebu, da seita de Baal dos sumerianos. A Ordem do Dragão Negro surgiu na região central de Órion. Essa estrela representa o berço das raças reptilianas, os Dracos, formatados a partir de um essencial sobrevivência biológica extrema, mental, nas piores condições que vocês possam imaginar, biológicas e ambientais de existência. Lugares difíceis. Temos um seres que é procriador do nosso universo mental, chamado Mika Sananda, que vocês equivocadamente chamam de Jesus, crística, religiosa, infelizmente distorcendo quem que é Mika. Já a astrologia em nossa galáxia, num quadrante de 21 galáxias, para vocês entenderem, é considerada como uma zona de livre-arbítrio pelo comando estrelar dos Exus guardiões. Neste quadrante, existem propostas evolutivas de potencializar Exu, os guardiões, onde todos os filhos viventes aqui estejam com oportunidade de ser co-criador como Deus. E o grande arquiteto do universo permite isso por um simples motivo: para cumprir com o poder que já foi dado dentro da centelha divina da sua essência. Nesse sentido, esses senhores dos dias, por ter um trabalho escalonado, eles não gostam que o humano tenha essa liberdade, porque temem que o excesso de liberdade cause a insegurança e, por consequência, o caos do sistema, o caos. Descendo as mônadas superiores da escala maior, damos origem ao nosso eu superior, que quando trabalhamos com essa frequência direcionada a um propósito de reencarnação por via do transporte da alma, logo em seguida surge o grande arquétipo das almas e das almas gêmeas que passamos a vida inteira procurando e, salve as raras exceções, nunca encontramos.
Quando essas 21 galáxias foi reestruturada por uma administração e de gerência, de qualificação dessa gerência, há processos evolutivos em desdobramento até 4D e corpos na Terra que trabalham abaixo de 3D. As alvas morontiais possuem morosidade relativa, além do corpo material, na densificação mais baixa, onde corpos sutis trabalham com frequência de 8 a 12D, saindo de seres independentes, que não precisam mais das máquinas, dos ajustadores de pensamentos. Esses seres que estão acima de 8D, eles já não precisarão passar por esse processo de esquecimento, por esse processo de amnésia, porque eles não estão mais sujeitos a esse acoplamento neural dessa máquina de pensamentos, os ajustadores de pensamento que fazem parte de uma rede neural, que fazem um controle ditatorial vindo desses senhores, criadores, anciões de dias, de um fluxo existencial, de um pensamento, que todas as almas de criação foram sintonizadas por essa máquina, chipada por essa máquina, para seres abaixo de 3D, seriam seres que reencarnam aqui na Terra, na roda de Sansara, e esquecem de todas as vidas. Isso se dá por um simples processo, fenômeno morte, princípio como desencárnio, que traz a amnésia de quem somos nas vidas anteriores e os pontos de conexão aonde reside a chama trina, imposto de forma limitada, inquisitorial por esses seres. Nesse sentido, a dogmatização desse Deus, o temor a esse Deus, o dogma imposto desses anciões de dias, que cada galáxia tem esse representante, ao humano não deve ter livre-arbítrio, o humano deve ter uma condenação a ser quem eles querem, a pagar o que eles devem. Esse conceito, ele deixa, porque ele pertence a um processo evolutivo dos braços espirais de Órion, de qual deriva a Terra. Neste contexto, Lúcifer tem uma importante função de administrar a raça humana. A constelação de Órion foi atribuída a Lúcifer, o 37º arcano abaixo de Mica, na hierarquia de Mica. Nesse sentido, diz que inclusive é o arcano mais célere da criação, sendo a função de Lúcifer administrar, reger os processos evolutivos de todas as raças pertencentes ao braço de Órion. Aí vocês podem deduzir que falaremos de uma galáxia vizinha chamada Anágora, que fica perto da nossa Via Láctea, situada a cerca de 3.250 milhões de anos. 3.250 milhões de anos. Com uma regência diferente, que quando surge a fase cósmica crescer e multiplicar, para vocês entenderem, ela teve que ser aplicada em todas as partes do universo. Isso não é uma frase bíblica somente, é uma frase cósmica. Porque sem a procriação não existe o crescimento populacional. Crescer e multiplicar-vos era necessário em praticar em todas as galáxias. O ser que equivale a Mika Sananda, que vocês conhecem como Jesus, em Anágora chama Senhor Taki. O Senhor, que é chamado Mika, é conhecido como Ayontak. Um ser da ordem de Lonadadek, que habita na 15ª dimensão, ponto 2. Uma consciência já elevada. E evidentemente ele respeita a instrução Pai,
que nem os outros seres. Para ele também prevalece crescer e multiplicar. E ele começa a procriar naquela galáxia onde habita, Mika, também habitando e procriando, cocriando habitantes. Ele percebe que ele pode alimentar-se das emoções e das percepções dos seus filhos. E a Yontak tinha descoberto uma fonte inesgotável de alimento, de alto crescimento. Portanto, esta é uma forma para ele magnífica, diferente, sem exceção de raças. Logo, todos os seres das ordens espirituais começam a procriar. O ser que equipara-se a Jesus, em Yontak, Mika, ele tem um poder criacional de permitir que seus filhos voltassem para a casa do Pai, sobre a regência de galáxias, de análoga, agora o que chamamos hoje Terra. A galáxia, quando criada, era uma terra experiencial que passaríamos por um jardim das experiências. E Mika foi bem claro quando deu um comando ao seu pai, direcionado a todos os arcanjos. Ele disse que era a base de crescimento e multiplicação para que voltassem todos a ele na sua essência divina, para que juntos chegássemos ao Pai Maior. Então, aquela passagem que o diabo na Bíblia tenta Jesus, tem o objetivo de tirar do caminho? Não, não tem. É uma passagem simbólica que nós podemos ver na Bíblia. Satanás, o diabo bíblico, cristão, tenta seduzir Jesus com as concupiscências mundanas. Tenta dizer que não existe verdade absoluta uma sobre a outra. O que existe são confrontos ideológicos e políticos intergalácticos. Portanto, as galáxias se tornam centros administrativos no sentido jurídico mesmo, de organização, em grande parte habitadas por reptilianos, sectoides, que são outros seres. Nesse sentido, podemos dizer que esses seres moram dentro das almas morontiais. Posso dizer que, em meu ponto de vista, o processo começa a ficar meio louco, como diz, diferenciado. Por quê, pessoal? Porque essas almas agora, a partir dessas mexidas configurações criacional de Mika com Lúcifer, que elas não estão submissas a passar pelos ajustadores de pensamento, mas como a grande maioria dos 95%. Então, o controle acaba. E na frente veremos que isso é bom, mas também tem o custo muito alto de ser independente, sem acompanhamento desses senhores controladores que apagam através da amnésia a raça. Como tudo tem um lado positivo e o lado negativo. Porque se usavam esses ajustadores de pensamento, a rede neural, é uma lei que não estava escrita, mas ela existia desde o início da formatação e intensificação de toda estrutura existente, em consequência, a Terra. Aí Lúcifer vem e fala, não, eu estou fora desse controle. Aqui não. Eu vou montar os filhos paradisíacos em Yontak e em Mika, do jeito que eu quero. E nós faremos diferente, muito mais rápida, muito mais eficiente e muito mais vantajosa. Nós não temos tempo a perder. Lúcifer, um ser que de 15D a 30D, dependendo da dimensão que ele opera, vocês imaginem até 30D, não ia ter a paciência
de perder conhecimento, de não acumular sabedoria em cima de sabedoria e de perder esses filhos que ele queria co-criar para uma evolução. Isso com a chegada dos últimos outorgados, que era um portal chamado Shantar. Shantar é um portal. Se propõe uma nova conduta de Lúcifer criacional, revolucionária. E esse processo ocorre numa linha temporal de 6 a 11 milhões de anos, 6 a 8 bilhões de anos, no nível de contagem de 3D, de baixa densidade terrena. 6 a 8 bilhões de anos. Porém, como as outras clonagens feitas por Lúcifer, parte dos filhos descendentes de Ahuntak, surge um processo de almas controlada por uma matriz neural, que não é a de Avona tradicional. Ele muda toda a configuração. E aí já não tem o controle dos ajustadores de pensamento, né, que Lúcifer já não deixa mais. E aí para eles deixa de ser vantagem, perder o controle de tudo. Isso começa a gerar rebelião. E essa clonagem, ela levava a seres muito ascensionados, evoluídos, a uma oitava acima de 8D. O que para a Terra seriam seres especialíssimos. Daí Lúcifer e outros desses seres que habitam parâmetros existenciais muito além de 8D, era normal. Mas vocês imaginam esses caras na Terra. Um patamar supramonádico de Lúcifer que determinava 8D para essa cocriação. Só que habitando na Terra, onde 95 era 3D. Nesse contexto, clonagem são as mônadas controladoras. Clonar, pegar, fazer igual. Clone. São formas de pensamento que foram cópias de protocolo. Cópias de protocolo. Desta forma, a própria descendência luciferiana é um projeto genético. Para que nós possamos, numa ditadura cocriacional, não comandar mais. Isso é um processo que todos os guardiões de Exus atraímos para a Terra seres ascensionados. Querubim, como Gabriel, Zarael, Samuel, Astaroth, Beuzebu, Asmodeus e Belial, dentre outros. Leviatã, dentre muitos mais aí. Que seguem Lúcifer por preceito político-social, não é porque gosta de Lúcifer. É porque o projeto de Lúcifer era eficaz, era viável, não era irracional. Cada um tinha um interesse. Então não tinha, entre eles não tem sentimento, mas sim negócio. É uma possibilidade, não mais uma ilusão. Para que eu vou ficar nesse segmento amarrado, nesses transmissores controladores do sistema neural? Se eu tenho uma evolução acima de 20, 30D. Com isso toda a divindade ficaria mais poderosa e a Terra não seria mais um país em rumo à ruína. Seria muito além do que é a Avona, que gera um sucesso. Mas uma vez que as almas criadas em patamar holográfico estão presas à matriz de controle, holográfico é desenho, desenho mental, em 3D. Imagina um desenho mental em 3D. Plasmada uma realidade que não tinha mais sentido. Não se segura mais na roda de Sansara, não vou mais reencarnar e vou criar seres especialíssimos que pretendem chegar, evidentemente, à cocriação instantânea, rápida, em evolução. Lúcifer, é bom lembrar que ele nunca foi aprisionado, como sugerem de forma equivocada aí os religiosos. Foi-lhe dado apenas um protocolo de chance, de oportunidade, para mostrar que a sua tese tem fundamento perante o conselho criativo dos anciões de dias de Nebadon, parceiros de uma estrutura chamada Kumaras,
Neste ponto de vista, o ponto-chave para toda a rebelião desencadeada, que chamo ela, na minha concepção, como necessária para mudanças, precisa de rebelião. E nós achamos no plano astral que era preciso vir um anticristo. Por que que entendemos isso? Porque através desse anticristo eu combato Cristo e acho equilíbrio sem ditadura, sem imposição. Transferindo essas almas para um progresso, Lúcifer tem que buscar a ajuda de Mica, em união entre a direita e a esquerda. Que seu projeto seria eficiente, ele traça o projeto por engenheiros siderais e Mica aprova. Lembramos que Lúcifer está na 37ª potência de Mica. E Mica aprova. Como superior hierárquico, ele aprova. A posição assumida por Lúcifer gera um choque político na estrutura governamental de Avona, que estava paralisada há bilhões de anos. Contraditório, sem pré-questionamento, todo mundo quietinho, medo de falar contra os anciões. E aí começa a ser questionado em desdobramentos intencionais que não eram mais interessantes. Para tudo mesmo. É necessário impor, e digo para tudo, porque Lúcifer depositou fractais de genoma. A alma na sua formatação realística, há mais de 5 bilhões de anos atrás. Nessa formatação de Tiamax é uma energia que foi formada por cíclopes, seres gigantescos, com uma visão única, assim como Belial, Asmodeus, Astaroth e Xoroquê, Exu Xoroquê, que são energias tridimensionais, trina. Daí vem o triângulo, trina, o Pai, o Filho e o Criador. Assim como o Exu de Candomblé codifica o fundamento dessas entidades, tudo com base para confrontar com a magia negra e outros tipos de feitiços, de hierarquias astrais, que estão ligadas às forças da dualidade. Percebam que tudo é dual do planeta Terra. Aí muitos fundamentos desses que o pessoal faz, não sabe nem o que está fazendo, surgem nesse momento criacional, e aí as pessoas, quando estudam tudo e o todo sem preconceito, antes do tudo e nada, são fundamentos relativos, não apenas a criação, tá? Porque antes de ter tudo isso, não tinha nada, era escuro e sem forma, lembremos disso. E a criação de Avona, que é a parte do Big Bang, a Big Bang é a explosão criacional, que não ocorreu conforme a história fala, mas ela ocorre bilhões de anos antes no sistema metafísico. Só que o Big Bang não ocorre na data que a história relata, que a ciência fala. Ele ocorre bilhões, como eu falei agora, de anos atrás, do mundo criacional para depois ocorrer no plano físico. E os conhecedores da linha mais profunda sabem que essa correlação de Exu Xoroquê é justamente Lúcifer, com o fundamento da criação do universo, da fronte frontal da pituitária, originando cocriações de Exus em cima de Exus. E esse desdobramento na alta magia, princípio hermético de que tudo está em cima é análogo ao que está embaixo, traz em dimensão profunda em magias que colocam em xeque a mente humana, que não depende mais de acreditar, seria fazer. Fazer e ter resultado. Aí a magia funciona. Mas o que aconteceu? Com o tempo, o capitalismo, essas religiões se aprofundaram nas formas de se aperfeiçoar, em ganhar dinheiro, fazer capital. E aí a coisa começa a se perder aqui do que ganhar dinheiro, evoluir, estudar. Ela quer ganhar e entregar nada. Isso tudo, ela percebe, passou-se anos e não se dedicou a nada. Vendeu o serviço e não entregou. O que é muito comum, por exemplo, vem num pacto, não entrega. Um pacto, uma amarração de amor, não dá certo. Por que ocorre isso?
porque a pessoa não resolve nem a vida dela, mas quer resolver a vida dos outros, cobrando dinheiro e alto dinheiro. Mas isso se dá porque essa pessoa não foi preparada dentro do subconsciente quem é Lúcifer. Aí percebe que todos esses anos as religiões da humanidade são manipuladas, provenientes de seres que controlam do outro lado. Por isso que eu fiz esse link da Terra com outras dimensões de povos estelares que já viveram na Terra. Aí vocês falam, mas esses humanos eles têm o livre-arbítrio e agem por si? Não. Eles agem com comando do outro lado. Né? Falam de comandos, de ordens que vão surgindo, e dentro dessas ordens tem seres especialíssimos, encarnados em forma humanoide. Reptiliano misturado com humanoide. E aí eu coloco essas pessoas com temor a um Deus cristão, que já vem de ordem de outros planetas, dos senhores criadores, os quais nós chamamos de ovelha. Nos últimos 20 mil anos, o planeta Terra segue uma cópia de Órion. Seres são classificados de forma equivocada como malévolos, para evitar uma crença sem acesso a uma informação. O cara tem medo do diabo, Satanás, Lúcifer, tudo é o mesmo ser, tudo é o diabo. E aí fica difícil você conversar com uma pessoa que tudo é o diabo. Ela não sabe nem o significado da palavra diabo, percebam? Nesse contexto criacional, o que eu chamo de raças, zetas, greys, são parte das entidades que controlam o poder na Terra sobre um conceito de uma entidade superior, unidade passiva aos deuses e mestres, submissa, abaixo, que responde. Daí a forma de não reencarnar mais e não utilizar mais essas máquinas. Esses seres criados por Lúcifer começam a andar por conceitos próprios. Ele já não está mais subordinado ao sistema que vem operando aos 95%. Aí fica difícil esse controle e começam as revoluções políticas, sociais desse sistema. Deixo de ser escravo dos chamados Anunnakis, reverbero com Lúcifer e não preciso mais do ajustador de pensamento, máquina que reseta a minha memória intracelular, que eu esqueço todo o meu conhecimento de vidas acumulados e zero, resetar e zerar. E aí eu, lembrando de tudo isso, vi um Exu de nível até bom, para não reencarnar até mais, não reencarno mais. E esses paradigmas inserem verdades que, do ponto de vista dos controladores, eram erradas. Era o caos. Porque afinal de contas, o controle de 2 ou 3 em cima da massa sempre foi um desejo não humano, mas um desejo do poder extrasensorial, extraterreno. Desviando do caminho do poder, da legião, eu não tenho como controlar. Logo, o propósito de potencializar essa realidade, eu vou querer potencializar com Lúcifer em 30D, lembra do exemplo da Lamborghini e do Fusca 1200? Ou vou querer potencializar como 95% vem fazendo hoje aqui, com o Fusca 1200 correndo numa pista, né? Lamborghini, um avião em comparativo com o Fusca, chega a ser ridículo para a física a comparação, porque o tempo, o time, evidentemente que seria muito mais rápido. É o caminho que Lúcifer escolheu e um caminho perseguido por conta desta evolução que não era para os controladores o ideal. Daí vem um genoma ultrapassado
que já não tem mais o controle. E essa ausência de controle, ela fica com o sistema aberto. Lembra que eu falei do lado bom e o lado ruim? O lado ruim é que fica com o sistema morontial aberto. E aí passa a ser clonado, aonde o planeta passa por sérias mudanças. E qual seria o tipo de vida que essas mudanças climáticas possam interromper um ciclo para começar um outro? Qual será a raça que vai sobreviver, por exemplo, ao fim de uma era e eu começo uma outra era de gelo, sem destruir aquela raça? Temos que criar então uma super raça que não havia sido prevista por Lúcifer entre os reptilianos e os sectoides. Lembremos que os reptilianos e os sectoides, para vocês entenderem, não têm sentimento como humano. Tem, contudo, um enorme poder intelectual. Mentalidade racional 1000 vezes superior à nossa humana. O QI de um reptiliano de nível inferior, 600 ou 700. Não tem, por isso, comparação com o nosso humano, que dificilmente chega a 100, um gênio humano. Um reptiliano de nível superior chega a um QI de 2600. Mas eles não têm emoções, são frios. Qual é a grande dificuldade de um reptiliano? Eles são regidos geneticamente por processos lógicos equivalentes ao hemisfério esquerdo humano. A frieza. Um reptiliano não é um assassino, não é um ser malvado. Ele é regido por um comportamento, racionalização diferente da nossa. Aí que está o problema do preconceito do humano em relação ao bem e o mal, aos valores éticos e morais de um reptiliano. Não é igual ao nosso. E olha que nós não somos nenhum modelo de ética e comportamento. Então, temos que ter cuidado, porque nossa ética é muito questionável. Certa vez, no Brasil, tivemos assim, através de radiação, contatos. E esses seres falaram que foram questionados ao comportamento de um reptiliano. Eles falaram assim: quem são vocês para me questionar? Questionar o meu comportamento nosso? Vocês matam por dinheiro. Vocês são capazes de matar a própria mãe por dinheiro, o egocentrismo. Destroem o planeta que lhe dá alimento. Destroem a sociedade. Nós não matamos ninguém, eles falaram. Nós respeitamos a vida. Para nós, vocês humanos, representam um vírus letal que está a destruir o próprio planeta que vos alimenta. Se refletirmos sobre isso, verificamos que é verdade, que a nossa sociedade destrói a Mãe Terra dia após dia. Está aí os ambientalistas para dizer: não respeitamos a vida do animal, nem do mineral, nem de ninguém, nem da terra. Por isso estamos nessa situação que continuará muito perpétua enquanto nossa consciência não for melhorada. A consciência deles é muito importante, apesar de não serem considerados confederados, mas a ética deles é diferente do conceito crístico terreno. Há mais ou menos 16,7 bilhões de anos da Via Láctea, Lúcifer, juntamente com seres da ordem Lononade, dá exemplo ao processo de implantar vida de 4D a 6D, que com o tempo a estabilidade magnética da Via Láctea vai se cristalizar num nível mais denso de um 10 3D. Isso é claro, não acontece de um dia para o outro. Demorou alguns bilhões de anos. As primeiras formas de vida a cristalizar-se no nosso braço de Órion, onde Lúcifer habitava, é a constelação de Satânia, da onde derivou um ser chamado Satã, que entra na história mais tarde, que foram as histórias marinhas, os insetos e répteis. A forma reptiliana que surge em Órion chega com 713 espécies distintas e começa a ancestralizar-se fisicamente, como nós entendemos esse conceito, há cerca de 14,3 bilhões de anos. O centro dessa manifestação ocorre na estrela Shaba, Carega, Pix e Antares, que é a estrela mais brilhante das constelações de Escorpião. Também temos outras formações em Rigel, Draco,
onde é o ponto mais importante onde se configura Orion. Basicamente, esse formato reptiliano insectoide existe em quase toda a Via Láctea por uma questão natural de sobrevivência, porque eles são seres mais brutos. O arquétipo adâmico, como nós entendemos o Adão humano, a pessoa chegar em nosso quadrante da Via Láctea, a nível telúrico, chegou aqui a cerca de 9,8 bilhões de anos. A sua cristalização física em 3D densa da Terra somente há 7,4 bilhões de anos atrás, numa estrela na constelação de Lira. Esse sistema estelar, muito próximo da estrela Vega, há 26 bilhões de anos-luz na Terra, foi escolhido para manifestar a primeira experiência genética entre humanos e reptilianos, para formar o que nós chamamos de Draco. Cerca de 50% do padrão genético dos reptilianos, cerca de 50% do padrão adâmico, uma mistura. Até que o plano coordenado pelo arcanjo Lúcifer, ou querubim Lúcifer, correu muito bem. Só que no decorrer do processo, Lúcifer solicita ajuda de administração a Satã, do trabalho co-criativo, no braço de Órion, constelação de Satânia. Um dos candidatos a essa tarefa árdua foi Satã, o Lanonade de segunda ordem da galáxia de Anágora, filho direto de Anhontak. Lúcifer conhecia Anhontak e sabia que esse arcanjo tinha uma proposta de vida distinta. Mas como havia um propósito semelhante para o corpo de 21 galáxias, achou que não haveria inconveniente nenhum em chamar Satã para administrar e ajudá-lo. Quem esteve contra essa requisição foi o arcanjo Gabriel. Foi o primeiro a perceber que podia dar ruim, que ia dar alguns problemas. Mas ninguém deu atenção, ele foi voto vencido. Por maiores que fossem os problemas, tudo acabaria com o tempo por se resolver. Era esse o pensamento. Nessa forma, cosmicamente, foi permitido que Satã viesse da galáxia de Anágora para a Via Láctea co-criar a serviço do pai Lúcifer. Mas ele vinha em 3D, porém quem assinaria tudo que fosse feito, a responsabilidade era de Lúcifer. Qualquer burrada, qualquer cagada feita seria de responsabilidade de Lúcifer. O que fez Satã? Ele vinha de uma experiência de cocriação, na qual inseria geneticamente nas suas criações entre 30% a 50% de negatividade dando ruim. O histórico de Satã já não era muito bom. Nessa forma, Anhontak gosta de se alimentar do campo energético dos seus filhos. Essa negatividade para ele era bom, porque ele se alimentava da energia plasmática da negatividade, Anhontak. Só que aqui na Terra não daria muito certo. Lúcifer não valoriza esse pequeno aspecto e deu carta branca a Satã. Falou, vai lá e senta o pau. Começa a trabalhar e me ajuda a evoluir esse pessoal de forma rápida. Numa forma genética de confronto e disputa. Na ordem de 60% deu negativo e 40% deu certo. Para quem olha a olho nu fala, pô, quase metade, né? Mas 60% de negativo, de experiência errada entre os humanos, isso significava o caos estabelecido. Porque a maioria, nesta época cocriacional, já não prestava. Já queria o poder pelo poder. Quando Lúcifer se apercebe do que está acontecendo, reconhece um aspecto interessante nessa proposta. Qualquer alma que encarnasse iria experimentar o máximo possível o seu potencial de cocriação para o bem e para o mal. O cérebro teria o livre-arbítrio. Aí chegou. Naquela época, o Lúcifer criaria por decreto diante de Órion a reencarnação obrigatória dentro das diversas raças, o que significava que aprenderia pelo sofrimento ou não, continuaria reencarnando. E aí o princípio genético primordial, que era não reencarnar mais, acaba caindo por terra, porque 60% precisariam reencarnar de novo. Logo, teria que fazer essa reencarnação obrigatória para poder salvar esses caras incompetentes, originários de Satã. E essa experiência começa a reencarnar e procriar
incompetentes com incompetentes, dentro de uma história evolutiva onde ninguém mais a sancionasse, ficando presos a níveis abaixo de 3D, produzidos pelo medo, pela raiva, pelo confronto, pela guerra, pelo sangue, onde muitos dos atuais humanos ainda se encontram. Então, em termos telúricos, os famosos vampiros absorvem o ectoplasma gerado pelas nossas emoções e negativas de pensamento, é o que vocês chamam de pensamento negativo. Foi em decorrência desse processo que começou a surgir um império, cópia fiel de Anároga. Anároga, Ayontar, regendo na Terra, e a coisa deu ruim, saiu do controle. Isso para a Terra sem administração competente gera um problema para Lúcifer, porque ele é começado a cobrar por uma situação que ele havia controlar, só que ele permitiu uma via evolutiva muito mais qualificada do que o padrão existente em outras galáxias, porém confiando no administrador dele, Satã. O interessante é que essa compactação era do conhecimento de Melquisedeque e Voronandek, dos seres ascensionados, ou seja, tentam crucificar Lúcifer, mas tem muito mais gente poderosa em cima dele que concordou. Mas só vamos crucificar Lúcifer. É mais fácil. No nosso quadrante começa a formar-se raças com alto poder competitivo igual a nossa sociedade terrestre ainda demonstra. Assim, no decorrer dos processos evolutivos, sob as forças astronáuticas desse império que conhecemos hoje. O que aconteceu com a colonização europeia das Américas em outras partes do mundo é réplica do que aconteceu no cosmos. Começam os grandes confrontos estelares que foram descritos por George Lucas nos filmes da Guerra das Estrelas e a Ordem dos Dragões, respectivamente a Ordem dos Cavaleiros de Metraton, conhecidos como Cavaleiros de Maitria, e os Cavaleiros da Ordem do Dragão Negro. Essas pessoas com poderes extrafísicos que dominavam o poder reencarnacional existiam e formavam esses impérios. No decorrer de milhares e milhares e milhares de anos, muitos impérios surgiram e decaíram. Guerras e guerras e guerras foram travadas, de nível apocalipse ocorreu. Esse nível apocalíptico, que eram destruídas, as almas eram obrigadas a reencarnar sistematicamente nas diversas raças espalhadas no mundo para poder evoluir. Então o Arcanjo Miguel, apoiado pelas hierarquias da fraternidade cósmica, começa a inserir um projeto avatárico em cada uma dessas raças de seres ascensionados para tentar consertar essa lambança toda. Para tentar despertar a consciência que havia se perdido com o descontrole e não cabe mais nada a não ser aprovar o projeto. Lúcifer aprova o projeto de Miguel e contrata novos comandados avatares da Ordem Anunnaki com o intuito de despertar a consciência através da via da religião. Lúcifer é uma entidade que vem de taxa vibracional, como eu já falei, na ordem normalmente de 16 a 18D, e ele nunca reencarnou no planeta. Ele sempre habitou como arcanjo querubim. A questão é que cada planeta de Satânia, criado pela ordem tibiana, tinha um deus chamado Lúcifer ou Baal. É assim que o nome desse arcanjo começa a surgir como co-criador local, que ele era a instância máxima do quadrante. Com um parênteses para dizer o seguinte: hierarquia angélica trabalha no meu aspecto espiritual. E meu aspecto espiritual é a evolução, o aspecto espiritual de Lúcifer. Estabilidade atômica molecular dos quânticos. 3. A ordem Anunnaki de Lúcifer é a responsável pela fixação de ADM. Cristalizarão a forma de vida de Miguel, geneticistas, por assim dizer, copiando os semideuses para tentar consertar o caos e cocriar novamente. Ou seja, segunda tentativa, e ele assinava as documentações relacionadas a esse projeto. Essa era a função dele, de Lúcifer, e é ainda. Ele é considerado criador e Deus em muitos planetas do nosso quadrante, desses 21 galáxias.
Porque em muitas de nossas religiões antigas, Atlântida, Lemúria, Suméria, etc., se fala de Baal e Lúcifer. Para essas sociedades extintas. Para eles, ele era o co-criador de regência máxima, como é para a gente. Na medida em que cada planeta foi evoluindo, envolvendo-se com essa nova proposta energética, a população começa a criar um holograma dessa entidade de forma errada. Como tem um holograma de Jesus crucificado, de Saint Germain, de outros seres que conhecemos, não é assim que eles colocam Jesus crucificado? Ridículo, mas é. Eles colocam o Lúcifer com rabo, chifre e tridente. E esse holograma, ele acaba reverberando multidimensional de uma consciência de Lúcifer, fragmentado na cultura atual, religiosa inclusive. Aqui começa o grande problema, porque muito tempo depois, a guerra como consequência de um alto índice de ponto culminante de destruição de 7, 8 estrelas destruídas com planetas inteiros. Vocês imaginam 7 a 8 estrelas destruídas com chacina absurda. Pela primeira vez da história conhecida das civilizações estelares, a Confederação Intergaláctica, que vem através de hierarquias superiores, ela tenta pôr ordem à situação. E nesse contexto, o que foi determinado? Olha onde vai a história. Foi determinado que todos os seres que tinham controlado a primeira lei, não matarás, amar-te ao próximo quanto a ti mesmo, e o livre-arbítrio próximo, que não é bíblico, já vem deles, foi equiparado a uma queda do véu, que nós chamamos a responsabilidade, renunciando o ciclo de reencarnação em 37 planetas. Eu não reencarno mais durante um exílio temporário em 37 planetas e aceito essa escola de evolução temporária para que eu possa, quando reencarnar, fazer a diferença nos humanos, nesse planeta de experiência chamado Terra. É assim que o ADM começa a ter uma carga hereditária das 22 raças encadeadas que se interligam entre si, brigando por motivos religiosos, políticos, sociais, etc. Portanto, como a nossa alma durante muitas reencarnações encarnou na raça reptiliana, que não podia ver a raça humana, uma odeia a outra, foi obrigado a reencarnar também como humano. Acabando de vez com a percepção psicológica, com o passado de uma competitividade de uma raça com a outra, a alma teve que reencarnar aqui, não teve mais subsídio para poder reencarnar para outro lugar. Com isso, esse foi o grande plano que Lúcifer impõe. A grande verdade é que no princípio não se sabia até que ponto uma alma com ADM manipulada negativamente poderia levar a sua maldade, nem Lúcifer sabia. Naquele momento da história galáctica, não se conhecia o limite da maldade, nem se sabia que a maldade ela também era ilimitada. Em consequência, o problema existia porque Lúcifer apostou o processo sem estar precavido, sem estar devidamente apoiado, até administrativamente e juridicamente, pelos senhores. Dessa forma, vira uma incógnita, uma dúvida. E aí? O que eu faço com esses caras agora, Mika, o seu pai? O que ia acontecer? E a resposta de Mika é um silêncio. E aí Mika também não sabe. O grande arquiteto do universo não sabe, da qual Lúcifer respondia. Precisaria então Mika descer aqui, nessa porra de terra, para também viver como humano, passar como humano, para entender o desequilíbrio criado por via genética por Satã e seus irmãos. Jamais caberia na cabeça de Sananda que o ser humano poderia ser cruel. Afinal, ele era um ser crístico. Mika é crístico. Lúcifer, tendo um comando superior para saber acerca do que se achava ao projeto, e essa falta de comunicação
O opositor do projeto, como sempre, foi Gabriel. E a longo prazo percebeu Gabriel que não seria tão fácil, né? Mas Lúcifer julgou que bastaria colocar uma barreira de frequência para evitar a degradação humana. Mas, de novo, pela terceira vez, não sabia que ia gerar uma bomba atômica emocional. Você imagina todos nós trancados numa sala, que é a Terra, não tardaria a atender o desespero. Foi o que aconteceu no cosmos quando explodiu. Por isso que cada um de nós está a passar por esse processo, vivendo em sociedades altamente involuídas, com baixo índice de espiritualidade. Desenvolvemos a percepção emocional e racional e aprendemos a não respeitar as pessoas. Portanto, tudo foi manipulado de uma forma indevida pelas hostes reencarnatórias. Quem seguiu o projeto desarmônico não havia o que se fazer. Por conseguinte, havia uma segregação energética onde Mika teve que vir e resolver. Mika pela terceira vez reencarna e vem como o verdadeiro homem e o suposto verdadeiro Deus, conhecidos por vocês como Jesus. E aí vem como humano para entender esse jogo, só que no jogo humano Mika não entende, matam ele e retorna ele aos 33 anos de idade para sua origem. Logo ele volta e pergunta aos planetas: e aí, Lúcifer, e agora? Você que assinou o projeto na Terra, agora você tem que continuar lá administrando isso aí. Os caras não me entenderam, vou entender você? Mika diz a ele. Satã é chamado para a Terra, estava perto de Hegel, 700 bilhões de anos aproximadamente da Terra. E ele já tinha constatado vários confrontos bélicos. E Satã também já havia desenvolvido os projetos com Maldek 13 em Neburon. E a experiência dele não era muito bom, o histórico de Satã também não era muito bom. Mas era o que tinha para a hora, para o momento. Ele volta para a Terra em nível de 1D a 3D e vem tentar consertar o hermetismo e trazer uma consciência mínima a Lúcifer. Mínima. E essa consciência mínima, ela não funciona. Ela não funciona. Porque novamente entendem Satã como a pessoa que vai acabar com o mundo, que vai destruir o mundo, porque essa energia já estava inculcada, intrínseca há bilhões de anos. E os humanos, por trazerem essa reverberação energética, mesmo não lembrando das vidas passadas, começam a agir com a igualdade em comportamento. E como sempre a parte negativa ela é primordial, ela prevalece sobre a positiva, o arquétipo de um falso Lúcifer vai prevalecer sobre o verdadeiro, que é a sabedoria, a luz e a iluminação. Dessa forma surge um holograma de um Lúcifer terrestre em 1D, pasmem vocês, aonde colocam ele de uma forma negativa, confundida com tudo que é demônio, com o holograma do diabo formatado por nós na magia negra, equivocadamente dando o nome de Lúcifer e outros demônios, até Exu Lúcifer a gente vê por aí, de irmãos estelares que estrategicamente aprisionaram a Terra e começam a vir aqui de forma descompassada nesse holograma. Como eu falei, o holograma é um desenho traçado por humano. O humano traça um desenho, o Lúcifer é assim, ó, rabo, chifre, ele mata, destrói, né? Há quem diga rouba. Não, o humano não faz nada disso, é o Lúcifer. E neste processo separa-se novamente o céu da terra, a superfície e o subsolo.
Por isso muitas pessoas se assustam quando ouvem falar dos intraterrenos, que acham que qualquer ser intraterreno, dentro da Terra, é um ser negativo no conceito. Tudo acaba sendo negativo, mas o que não é verdade. E essa situação de 450 mil anos começam para cá, na história de Lúcifer com a Terra, com as religiões, começa a se configurar impérios umbralinos, em 7 dimensões para baixo, cada uma subdividida em 7 frequências, o que totaliza 49 níveis de infernos de umbral. Cada um numa regência específica. Foi exatamente por esses diversos níveis que esses seres negativados subsistem. Os tronos e potestades da luz controlam a evolução umbralina e nós no meio. Portanto, nós subimos ou descemos conforme as nossas escolhas e pensamentos. Dessa forma, podemos explicar as religiões, o espiritismo, comandos estelares e a verdadeira visão de Lúcifer, a verdadeira, diante de uma concupiscência humana equivocada. Lúcifer nunca esteve na Terra, como eu já falei, mas no encontro em que tivemos, através de energia de canalização, ele deu a entender que foi um pai que não soube colocar os filhos no seu verdadeiro lugar. Ele confiou, como todo pai. Foi libertino ao passar a mão no filho Satã, sem saber que esse filho andava cogeminar. Portanto, ele mesmo relata que a falha dele foi não se preocupar com os detalhes, com o processo. Essa foi a grande falha. Mas o diabo, como chamavam, de forma equivocada, já se retratou com Sananda, que vocês conhecem Jesus, que seria o grande resgate cósmico da Terra. Ponto 5. Já o 5º resgate, não é o primeiro. Quando ocorre o grande confronto cósmico, que o arcanjo Miguel intervém, o chefe Nico Sananda foi chamado e tinha acontecido algo inédito. O arcanjo que interveio no processo evolutivo da galáxia pela 5ª vez, lá o velho tira os óculos, fala: cansei, o que está acontecendo? Está acontecendo que os caras estão em transgressão de novo. E fazemos o que agora? Dentro dessa concupiscência do século 21. Já 5º resgate. Bom, esses caras já estão no 5º resgate e ainda não aprenderam pelo livre-arbítrio que foi dado para eles sobre um controle de amnésia. Vamos trazer para eles então o caos de Shintara, um padrão de dualidade. E vamos manter esse projeto estruturado sobre o comando controlado e vamos impor para eles, em vez de impor 60% de negatividade, vamos impor 22% de negatividade para ver se eles conseguem trabalhar, porque o nível deles em 3D é muito baixo. E essa confusão humana começa a desconfiar e querer o poder pelo poder e cai novamente no individualismo e no egocentrismo. Isso, de um ponto de vista de um ser de grandeza de Lúcifer, não pode existir. É como falar assim: meus filhos são assassinos, afinal de contas nós somos criados por ele. Como que eu pode ser um assassino? Como pode ser um desgraçado? É a 5ª vez que eu tento resgatá-los. E aí chega a Mika e fala: Miguel, o que devemos fazer com Mika para convencer que a dualidade não está funcionando nesses 37 mundos e a Terra? Aí vem uma proposta que Mika iria controlar pela 2ª vez, só que não dessa vez reencarnado. E aí quem quase, diríamos assim, do ponto de vista até para brincar, infarta, é novamente Gabriel.
Pela quarta vez ele combate e não concorda com isso. Ele tem certeza que vai dar ruim e lembramos que todas as vezes ele acertou. Aí é criado um projeto avatárico que fala assim: Sananda, Mika, desce em 37 planetas agora, mas não vá na Terra. Pegue a reverberação desses 37 planetas e espelhe a energia positiva na Terra, implantando alguns seres ascensionados no meio deles, em forma humanoide, para que eles não reconheçam que são seres implantados. Porém, através desses seres, os humanos hão de entender a mensagem, porque afinal de contas é igual a eles. Eles estão vendo, é de carne e osso, porém implantemos nessas pessoas chips, comandos estelares, para que possam evoluir pelo menos 5% dessa sociedade que nós pretendemos, se não evoluir, destruir. Aí fazem isso, Mika, de acordo com a Operação Resgate, todas as almas passariam a nível cósmico pela divisão como trigo e joio, sem distinção. Sem distinção de espíritos, de raças. A Operação Resgate não seria uma operação física, mas sim uma libertação energética através da consciência de cada um. Nós vamos elevar-nos através da consciência, porque Jesus verificou que era o típico decadente consciencial, como ocorreu em Atlântida e Lemúria. Porque quando os comandos estelares evacuavam os planetas e voltavam a colocar as pessoas aqui uns tempos depois, sem terem aprendido nada, e aqui que eu falo é Terra, alterava-se o projeto, despertava-se a consciência, porém não adiantava nada. Então aí passa-se a reger que através dos próprios projetos internos de cada um vão aprender pelas suas raças. Experimentando várias raças, processos evolutivos, entenderemos o que foi feito em cada ciclo. Nós temos lembrança plena desse processo reencarnacional, extraterreno, das reencarnações de várias raças. Bom, então, quando é que eu conheci esse Lúcifer? Que eu posso dizer, eu, Nicola, posso dizer que ele foi formatado pelos humanos em 6D. Holograma, certa vez, posso dizer para vocês, quando você vai em prospecção cognitiva, em viagens astrais, ele vem a mim e se mostra através, propriamente, de um Exu, rei, do qual habita em mim. Esse Exu rei, ele convencionou-se através de comandos estelares de um arquétipo do rei das 7 encruzilhadas. Um arquétipo humano para que possamos entender quem seria Lúcifer e quem seria os 7 encruzilhadas na Trindade. Dentro desse ambiente terrestre, ele me mostra o Lúcifer completamente dentro da origem divina. E é interessante que não tem nada de prisão. A liberdade é a essência do Pai. A liberdade para poder escolher, para poder operar na energia que o grande Pai merece. Apesar de ter utilizado o meu corpo físico para o seu 7 trabalhar, quem fez esse trabalho foi um arquétipo que representa o poder do holograma terrestre divino. Porque o holograma só tem um poder que a gente dá para ele. Lembre-se disso, quando você sai da frequência do medo, eu não tenho como interagir contigo. Porque o teu medo te restringe, olhando para uma grande caricatura do diabo que você criou.
essa caricatura, ela não tem como interagir com a energia. As pessoas que lidam com essa energia negativa lidam com o diabo interno. Porque o diabo é você. Através dos boicotes que temos que enfrentar, quantas pessoas não estão sendo libertas por essa mensagem verdadeira de quem é Lúcifer? Esse Lúcifer, criado pela ideologia humana, foi aqui nós nos deparamos com o holograma de Lúcifer um pouco melhorado em 6D. Até um ano atrás ninguém sabia que isso existia, porque o Lúcifer original é 1. O do holograma em 6D, formatado por nós, é sempre projeção humana. Eu gosto de me projetar, acima de 12D. A perceber que somos nós que criamos os hologramas, por que eu vou criar uma coisa densa? Através das minhas festas, rituais religiosos, eu deixo a energia densa. Para quê? Se a energia é sutil. Para que vou criar uma imagem de rabo e chifre? Uma imagem pesada, comedor de criança? O plano astral telúrico é diferente, eu falei o vídeo todo. Foi assim que criamos o diabo, que nunca existiu. Um holograma com chifres, tridente, rabo. Mas esquecemos que o tridente é um cetro de poder, representativo da Trindade, Pai, Mãe, Filho e Espírito. E não uma ferramenta do diabo que nem existe. É o símbolo do Netuno, o Senhor dos Mares. Mas para nós, simboliza o quê? Um garfinho para espetar o rabo. Não é verdade? Através dessas crenças religiosas equivocadas, criamos diversas correlações de Lúcifer com as divindades que representam demônios, que são originalmente seres do espaço, que não respeitavam as 3 leis máximas. Isso, porém, não significa que somos demônios. Significa que temos uma consciência e uma conta ética a pagar. Mas o problema não são eles, somos nós que com o nosso fanatismo criamos uma influência negativa. Quando desencarnamos, então, manifestaremos através do processo mediúnico a exigir sangue, a exigir bebida, fumo e etc. Não é isso? Criamos um holograma que o nosso Exu precisa de cigarro, fumo, pinga, uísque, porque a nossa consciência plasma em prisões de regiões umbralinas. Assim como manifestamos mediunicamente, demonstramos aquilo que acreditamos ser real. Esse é um grande problema da escola de magia da Umbanda, do Candomblé e de outras religiões, que não trabalha o conceito crístico e anticristo da luz, mas um conceito do dinheiro, monetário. Cada um chega lá, paga para dar um jeito na sua vida, usando de forma indevida, as entidades ditas demoníacas, porque se não babar e não ranger os dentes, não picar o frango no dente, não presta. A questão é que, infelizmente, essas pessoas alimentam conhecimentos religiosos e posturas de intercâmbio com demônios de outro plano. E aqui voltamos a falar de energia de Lúcifer. O que significa Lúcifer? Luz, aquele que é feito de luz. Então, Lúcifer jamais foi um anjo caído. Esqueça isso, formate isso da sua mente. Ele sim cometeu seus erros, mas não com intenção destrutiva como vocês imaginam. Satã também cometeu erros, também, é verdade. Mas porque foi ensinado de um contexto, de um padrão evolutivo. A operação resgate não seria uma operação física de resgate, mas uma operação energética da manifestação da consciência de cada um. Assim como Jesus verificou os típicos níveis de consciência na época de Lemúria e Atlântida. Porque o conceito era esse, colocava-se as pessoas aqui, reencarnavam e nada mudavam. Nada diferente do que é hoje. Porque hoje as pessoas têm que
convergir para melhorar num conceito energético. Acreditávamos que ia acabar o mundo com a Terceira Guerra Mundial, no cataclisma, as profecias que chegaram até 1985, 86, e não se cumpriram, não se concretizaram. Se considerarmos as profecias, a Califórnia era para ter afundado em 1985, mas não afundou. Depois prorrogou para 87, também não afundou. Voltaram a adiar para 2002, Califórnia ainda está lá. Acontece que o projeto da Terra foi mudado através da interveniência de Mika Sananda, o grande arquiteto do universo. Assim, todos os arquétipos cósmicos, dos arcanjos, Elohims, potestades, tronos, serafins, começaram a reconstruir a malha eletromagnética da Terra para recuperar a verdadeira consciência. Foi aí que nos deparamos com o holograma de Lúcifer de 6D, que até 1 ano e meio atrás não sabia, nem tinha notícia que existia, eu não sabia. O Lúcifer original é um. O do holograma em 6D formatado por nós é sempre projeção. Eu gosto de me projetar acima de 12D. Então, a perceber que somos nós que criamos um holograma, eu não vou criar um holograma ridículo. Através das nossas fés, percebam, rituais religiosos, nós cultuamos o quê? A energia densa. Nós criamos a imagem de rabo e chifre. Nós criamos a imagem pesada, não é assim? Como fosse uma festa de Halloween do dia 31/10. Nós criamos um diabo que nunca existiu. Hologramas com chifres, tridentes. E esquecemos que o tridente é um cedro de poder representativo da Trindade. Pai, Mãe, Filho, Espírito. Pai, Mãe, Filho e Espírito. Mas para nós, simboliza o quê? Um garfinho para espetar no nosso traseiro. Não é verdade? Foi através dessas crenças religiosas equivocadas que criamos diversas conexões equivocadas, que para nós representa demônio. Que originalmente esses demônios eram o quê? Seres do espaço que não respeitavam as 3 leis máximas. Isto, porém, não significa que sejam demônios no sentido de conceito humano. Significam que tivesse uma consciência, uma conduta ética questionável. Mas o problema não são eles, somos nós, que com o nosso fanatismo criamos a frequência intermediária negativa. Então, quando também desencarnados, manifestamos através desse processo mediúnico, começamos a lutar, a ofender, a exigir sangue, a pedir bebida, fumo, etc. Ou seja, criamos um holograma quando desencarnamos e ficamos presos a ele. Enquanto nossas consciências não despertar, estamos presos e vibramos nessa energia. Mas quando manifestamos mediunicamente, demonstramos aquilo que acreditamos ser real. Esse é o grande das escolas de magia, o grande problema das escolas de magia, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, do mundo inteiro, porque não trabalham no conceito primórdio do anticristo e o Cristo, do equilíbrio, mas trabalham no conceito do dinheiro, cada um que chega lá e paga para dar um jeito na sua vida, usando de forma indevida a entidade, ditas demoníacas, para aprisionarem as pessoas nessa linha de trabalho. A questão é que, infelizmente, muitas das pessoas que estão inseridas nesse meio adotam conceitos religiosos e apreciam posturas de intercâmbio com demônios. E aqui voltamos a falar da energia de Lúcifer. O que significa Lúcifer? Luz. Aquele que é feito de resplandecer. Lúcifer jamais foi um anjo caído. Jamais. Esqueça isso. Ele sim cometeu seus erros, mas nunca com a intenção destrutiva que as pessoas imaginavam. Satã cometeu erros porque foi ensinado num padrão evolutivo distinto, que é um nível paralelo com os humanos. Imaginemos uma criança que
que desde pequeno estuda numa escola militar, uma academia militar, ela vai ser ensinada a obedecer e seguir ordens. Se não obedecer, castigo. Cresce sob esse parâmetro, meu tenente-coronel, meu capitão, meu chefe. Foi o que aconteceu com Satã, que foi criado num ambiente militar, ditatorial. Aquilo que fazia e divulgava era a realidade dele. A maldade primordial não era dele. Partiu de uma série de situações que Nhotaque criou, em Anágora na época. As pessoas perguntam, então, a Nhotaque seria o diabo, Nicolas? Digamos que é o pivô de toda essa situação. Mas não propriamente o diabo. Gerado há bilhões de anos atrás, que nem ele talvez reconhecesse a envergadura do que estava para acontecer hoje, nessa droga de terra, e o que resultaria. Então, quando foi criado esse processo reencarnacional, nós passamos a nível cósmico a experimentar várias raças, vários processos evolutivos, para entendermos o que fora feito em cada ciclo. Nós temos lembrança plena desse processo reencarnacional, extraterreno, das reencarnações em várias raças. Bom, então, quando eu conheci esse Lúcifer, que eu posso dizer para vocês que ele foi formatado pelos humanos, mas eu não conheço ele dessa forma, eu conheço ele muito bonito, nesse holograma. Certa vez, ainda menino, dormindo introspectivo, cognitivamente em viagem astral, ele veio e se mostrou através de propriamente, para mim era uma cratera escura, onde meu subconsciente habitava, aquele menino. E lá eu vi aquela luz muito bonita, que me chamava para caminhar. Caminha, menino, caminhe. Venha com teu pai. E aí eu vi o arquétipo humano correspondente, mas eu não tinha ideia de que era. Porque, infelizmente, devido às religiões incógnitas, deflagratórias, mantidas nesse ambiente terrestre, me venderam um pai diferente do que eu tenho. E os anos passaram e eu pude perceber que ele era um pai, um amor que cuidava, e que ele não era nada disso do que falam. Hoje, percebam que para libertar esses seres, hoje, nós temos que fazer a despolarização desse arquétipo que foi criado. Porque senão, nós não conseguimos operar na verdadeira energia que Lúcifer merece. Na energia do grande Pai. Percebam que foi 5 situações que foi destruída para ainda estar nesse caos. A princípio, aquele arquétipo representando a energia de ódio humano, em poder do holograma terrestre, do desenho mental que a Terra dá, mas o holograma só tem um poder que você dá por ter medo. Lembre-se disso. O holograma cria um poder. Se você não sai da energia do medo, você fortalece o seu medo. Você fortalece os seus demônios. Mas se você pegar uma caricatura sem importância nenhuma, você não vai dar o poder a ela inexistente. É o seu diabo interno que entra em sintonia, apesar de todos os boicotes que tivemos que enfrentar, para impedir de levar a mensagem. Quantas pessoas não estão sendo libertas por essa mensagem que eu estou dando agora, verdadeira, de quem é Lúcifer. Esse Lúcifer, criado pela ideologia religiosa humana, de rabo e chifre, que come criança, ele nunca existiu. Ele nunca existiu e nunca existirá. Resumindo, através das nossas crenças religiosas, nós fomentamos teluricamente hologramas que passaram a alimentar essas energias. Aí que entra quase todas as linhas ritualísticas de magia negra. No passado, fomos obrigados a passar por rituais satânicos. Não deve ter sido nada agradável. Aí o nosso medo inconsciente dessas vidas, que ainda mantém de forma intrínseca no perispírito, durante o processo histórico extraterrestre e terrestre, nós vivemos etapas onde as ditaduras religiosas nos impuseram isso. Nos colocaram por medo. E nós, obviamente, adquirimos experiências nada agradáveis. Daí as fobias, traumas em relação a várias divindades religiosas. Aí que existe e reside o nosso demônio interno. Nossas experiências mal sucedidas
que geraram esse aspecto do diabo. Algumas igrejas chamam Lúcifer de Satã e nós aceitamos esse dogma. Por quê? Por falta de conhecimento, experiência de quem é Lúcifer. O que é que isso representa na nossa existência? O fato é que no nosso processo encarnacional, todos nós tivemos um pé no umbral. Como funciona o umbral? É bem simples e importante saber. O universo é regido por vibrações e frequências. Quando nós estamos para desencarnar, o nível de frequência que nos encontramos termina exatamente no lugar onde vamos parar depois da passagem. Se desencarnamos com ódio, com raiva, com rancor em relação a uma situação, a uma pessoa, cria-se um holograma que cristaliza-se do outro lado. Ficamos presos assim, aqui e do outro lado, entrando para um reino umbralino, com vários distintos de energia. Ao contrário, não é menos verdade que quando entregamos-nos à luz com amor ao nosso co-criador, porque vivemos tudo que havíamos para viver na vida, cumprimos nossa missão aqui na Terra, fomos nós mesmos, vencemos nossos demônios, você passa para o outro lado com um nível de muita luz, de muita cognição, com frequência fluídica. Essa frequência, se não bem trabalhada e regida em umbral, esses seres umbralinos acreditam que Lúcifer e Satã são os mesmos seres. E não é. O holograma de Lúcifer, de Satã e de qualquer um desses seres existe, mas é alimentado pelo ori humano, pela mente humana. Assim, quando alguém trabalha com o lado negro da magia negra para prejudicar os outros, estão alimentando esses seres inferiores para poder cobrar. Temos os dois lados, o lado luminoso e o lado dos demônios humanos, que infelizmente a maior parte nós usamos. Lembra-se, no passado, há pouco tempo, oferecemos vida de criança para um suposto Deus. Culturalmente, todos nós fizemos matança, porque era permitida pelas estruturas religiosas da época. Todos nós nos envolvemos nesse lado obscuro em vidas anteriores, em vidas passadas. Também temos que resgatar nossa consciência elementar, o respeito pela vida, o respeito pelo próximo, porque foi essa falta de respeito que desencadeou essas guerras estelares. Apontando para cima, isso reverbera embaixo. Isso é para vocês. Cada vez que vocês desrespeitam a vida, humanos, vocês desencarnam do seu passado. E quando você passa por esse salto quântico estelar, o Criador diz, através do implante neutralizador, você tem que libertar-se do seu passado, da culpa e do medo. Só que muitas vezes o medo provém de inexperiências ou experiências de confrontos passados. Algo que está armazenado na memória quântica celular. E eu preciso entender que através do meu passado, eu achava que tinha que matar todos os Drácons, porque me prejudicavam. Ainda hoje, algumas sociedades terrestres estão em guerra por disputas religiosas. Todos conhecem bem essa história. Em nome de Deus se matam, se agridem por times de futebol, por um despertar de consciência, pelo poder. Diz que temos que perdoar. E perdoar quem? Perdoar a nós mesmos. E o que eu tenho que perdoar a mim mesmo? Os meus medos, derivados das experiências mal sucedidas do passado. Aí temos que entender a origem da mentira, formatada pelas instituições brasileiras e mundiais sobre Lúcifer, sobre Satã, sobre situações de quando praticávamos a magia negra para tentar sair desse holograma e libertar da religião na verdade. Mas eu liberto na verdade quando eu percebo que esse passado só tem força quando eu potencializo ele. Então eu não potencializo. Os espaços de maldaquianos, canopianos, todos eles cometeram o mesmo erro. E se dizem na disputa do poder até hoje. E todos eles estão cobrando karma aqui na Terra, tá? Por que você acha que uma pleiade gigantesca de pleidianos está ajudando a Terra? Porque são bonzinhos? A resposta é não. Eles estão aguardando o nosso regresso. Por que esses Exus estão nos ajudando a evoluir? Em Órion, em Sírios. Porque eles estão aguardando nós lá, de volta.
estão aprendendo conosco aqui também, porque eles estão aprendendo. Sim, eles estão aprendendo na Terra. Imaginamos uma pessoa que seja pleiadiana. Essa pessoa tem um comando pleiadiano acoplado nela teluricamente 24 horas monitorada por dia. Assim, tudo que ela experimenta passa para eles em nível sensorial. Conclusão: todo grupo pleiadiano vai cumprir o processo de vida da Terra. Então, eles esperam que essa pessoa saia da Terra e volte para as Pleiades com as experiências que viveu. Quinto medo, o medo do lado obscuro de cada humano. Os nove medos. São 9. E no quinto, o medo do obscuro. Temos uma informação que sabemos intuitivamente que o lado obscuro simplesmente não existe. Através de toda a história da humanidade, em todas as culturas, os humanos relacionavam-se com outras entidades, com outro poder, que por desejar acender tudo, faz por agarrá-los e dar um balanço em sua vida. Ao longo de nossa infância, tiveram medo de monstros, bruxas e entidades para agarrar. A quem fosse capturado por entidades obscuras com medo, isso não é verdade, nunca foi. São os humanos que criam o lado obscuro, porque eles têm o poder da luz, assim como tem o poder da escuridão. Permitam-me ser mais específico, pois perguntam: é possível que seres humanos tenham vibração tão baixa que lhe permitam criar, reverberar o escuro? Sim, é claro que sim. O que acontece quando tentam encontrar um caminho para um certo local de uma casa bem escura? De repente, a pequena luz que clareia a rua apaga e desaparece. O que acontece? Eu fico congelado, não consigo enxergar por onde eu estou andando. O medo de andar no escuro. E o caminho que você tem que encontrar é a sua linha de vida. Comece a não ter medo, comecem a experienciar. Lembre-se que você desatando esses medos, você consegue caminhar. É o sensor que você tem que usar. O que aconteceu? A luz apagou e vocês, porém, criaram condições para que o medo surgisse e fizesse o trabalho. Há humanos do outro lado capazes, inclusive, de bloquear a escuridão? Sim, há. E sempre outros, tantos quanto, que é capaz de fazer isso em diversas galáxias. Se você puder escolher entre a escuridão e a luz, o acaso seria o quê? Seria a escolha certa. Há momentos que você vai escolher a escuridão e há momentos que você vai escolher a luz. Um exemplo que acabo de dar pode ser horripilante de uma casa escura, mas se você tiver uma bateria, uma lanterna, você consegue andar. A lanterna, o conhecimento, a bateria seria o seu espírito carregado de luz. Logo, a luz é ativa e a escuridão é passiva. E essas matizes possuem uma energia diferente. Não é a escuridão que entra para o exterior, mas é a luz que entra para o interior da casa. Lembre-se que o escuro não vem, mas é a claridade que ilumina o escuro. Logo, aquela luz entra dentro da casa, ilumina e você se acha. E não ao contrário, a escuridão sai da casa e apaga a luz de fora. Considere uma casa cheia de gente, totalmente às escuras. Chega um trabalhador da luz, toda a casa se ilumina. Aqueles que têm medo do escuro vão dizer o seguinte: tem medo porque ainda não compreendeu o vosso poder de transformar-se num farol de luz. Posso estar numa situação mais obscura, mas quando chega o portador da luz, eu fico calmo, porque ele chega com a lanterna e clareia. Clareia o quê? A casa. E quem é a casa? Teu mental abstrato, a tua alma, o teu espírito. O seu marchar espiritual nesse planeta, quando você consegue fazer isso, se iluminar, e iluminar os seus irmãos, você simplesmente ilumina o seu coletivo, o seu consciente. E aí você começa a fazer a diferença entre os encarnados. É por isso que nós estamos aqui, para ajustar
Antes de 7.7 para 8, um ajustamento dentro do plano de Lúcifer. Informação de 7.7 para vocês relembrarem são os 8D. O carro veloz. A cada dia, qualquer atividade que se manifesta através do nosso viés, você sendo comunicador ou não, você pode dar essa informação. Através do seu testemunho, da sua conduta moral, das suas tratativas, do seu dia a dia, você pode ser melhor. Não tem lógica você operar em parâmetros obscuros e professar que é da luz. Não adianta você pensar que todas as relações são coincidências. Elas não são. Os níveis elevados estão abertos. Deixa de ser de baixa vibração e passa a ser em alta. Dominem esses terrenos com a vossa luz. Isso ocorre na política, nos negócios, até o nível dos governantes de cada país. O tema é responsabilidade. Acabou o tempo dos escondidinhos. O que vos diz sobre a luz, sobre a escuridão, o que vos diz sobre o equilíbrio do vosso planeta? Muita coisa. Significa dizer que vocês têm a rédea do próprio caminho. Eu termino esta palestra, esse vídeo e esta aula especialmente gravada para vocês, já dizendo, entendam que vocês têm o poder de cocriar ou destruir. Um tríplice fraternal abraço a todos os meus irmãos. Desejo que assistam e entendam e façam parte dos 5% a ser iluminado. Assim como o contexto histórico de Lúcifer, que tudo esteja justo e perfeito em ambas as colunas. E que o primeiro vigilante possa interagir com o segundo vigilante. Um abraço a todos os meus irmãos e uma boa noite, porque já anoiteceu. É noite. Resplandeça a lua, resplandeça véu de íris,